Senador Walter Raupp, senadora Vanessa Graciotin, eu diria que o Brasil hoje está um pouco mais triste e está em ressaca pela decisão tomada ontem pela Câmara dos Deputados. As pesquisas mostravam que 95% do povo brasileiro queria uma mudança, queria e quer a saída do atual presidente da República. Eu digo atual porque aqui nós estamos vivendo num momento conjuntural que poderíamos ter 5 presidentes da República em 2 anos. Tivemos a presidenta Dilma, temos agora o presidente Temer, poderíamos ter, se ele for afastado, o presidente provisório Rodrigo Maia, que poderá, via eleição indireta, eleger um outro presidente esse Congresso, e nas diretas, em 2018, um 5º presidente. Eu tenho defendido, senhor presidente, que o caminho melhor para o país, que está sangrando, está sofrendo uma insegurança total nos investidores, causando um aumento ainda maior do que é hoje, que existem 14 milhões de desempregados, seria as eleições diretas. Ou seja, que a gente permitisse que o povo escolhesse pelo voto direto, uma vez por todas, o seu presidente da República, ou a sua presidente, se assim for o caso. Mas não bastasse o que aconteceu ontem, já anunciam aqueles que defendem a sua permanência no poder, que, além de terem atacado com a reforma trabalhista, já falam que vão ressuscitar a reforma da Previdência. Eu espero que não. A reforma da Previdência vai ser muito mais difícil para eles aprovarem, porque é emenda constitucional. Eles precisam de 308 votos. E já não tiveram ontem, ficaram bem longe de 308. Por isso que eu sou daqueles que acreditam que essa reforma não será aprovada. Na reforma trabalhista, nós sabíamos que era difícil, porque era metade mais um, bastaria 42 senadores, por exemplo, aqui no plenário, com 22 estaria aprovada. Mas a reforma da Previdência é diferente, é 3/5. Eles não têm nem lá nem aqui 3/5. A mobilização em relação à Previdência é muito maior. Eu viajei nesse recesso por cerca de 30 municípios no meu estado, e era unânime, senhor presidente, a visão de que a reforma da Previdência não pode passar. É unânime, é unânime. E eu fazia um relato lá, e vou resumir aqui de forma improvisada, do trabalho da CPI da Previdência. A CPI da Previdência foi instalada, eu estou na presidência, o senador Hélio José é o relator. Já divulgamos alguns dados do trabalho até o momento. Primeiro, anunciamos que ela será prorrogada por mais 4 meses. Ela vai terminar em setembro, vai terminar em dezembro, para que a gente consiga fazer o cruzamento de todos os dados que recebemos e apresentar ao país o que nós entendemos que seria adequado para transformar a gestão da Previdência numa gestão viável. Porque falta de dinheiro não é. Até o momento, senhor presidente, nós já ouvimos mais de 100 convidados, entre eles os grandes devedores da Previdência. E que não pense que é com alegria que eu cito aqui alguns.
Eu gostaria de dizer que está tudo em dia, que está tudo certo. Mas tenho que dizer, grandes devedores da Previdência como o Itaú, já ouvimos lá. Como o Bradesco, já ouvimos. Banco do Brasil, já ouvimos. Caixa Econômica Federal. Esse tal de JBS aí, que teve um lucro no ano passado que ultrapassou a 100 bilhões e deve, uns falam até 150, mas eu vou dizer que ultrapassou a 100. E deve 3,5 bi para a Previdência. Nós vimos lá, havia os procuradores da Fazenda, que há uma dívida pronta para ser executada, e não sei qual é as forças ocultas que não permite a execução, que já deve estar em torno de 600 bilhões de reais. 600 bilhões de reais. Estou falando em dívida recente. Não estou falando aqui, não, das dívidas históricas, né? Podíamos falar, como eu sempre digo, construíram com a Transamazônica, inclusive Brasília. Aqui nesse prédio tem dinheiro dos trabalhadores, que não devia, mas assim o fizeram. Só que prometeram devolver para a Previdência e nunca mais devolveram. E agora querem, via essa reforma, que o trabalhador, de novo, volte a pagar a conta. Não estou falando aqui de Transamazônica, de Volta Redonda, da Ponte Rio-Niterói, Itaipu. Não estou falando dessas grandes obras que levaram, segundo estudos do próprio BNDES e do IPEA, que com certeza chega a trilhões. Que era um dinheiro que só entrava, as pessoas iam se aposentar dali a 40 anos, no mínimo, que entrava lá com 16, 30 e poucos anos de contribuição, ininterrupta ninguém consegue, porque a média de emprego do brasileiro, em média, é 9,1, tanto para que, por exemplo, se pegar a reforma que é de hoje, de 49 anos de contribuição, o cidadão tem que somar para ter um cálculo, para ver quando que vai se aposentar. Quando eu dou esse dado, todos se assustam, e eu repito, tem que somar 16. Se começou a trabalhar com 16, some com 64. Que vai dar 80 anos para poder se aposentar. No passado não era diferente. O número era menor. Mas como a média de emprego do brasileiro durante 12 meses, repito, é 9,1, se começou a trabalhar com 30, vai se aposentar com 94 anos. Então, o dinheiro só entrava. E por isso que eles foram se acostumando a meter a mão no dinheiro da Previdência, que é o dinheiro dos trabalhadores. Mas vamos atualizar, vamos trazer para o momento atual. O que acontece agora? O que está acontecendo agora é que eles continuam usando o dinheiro da Previdência para outros fins. Quando eu perguntei para um representante da Previdência, que foi falar na CPI, onde é que estão as contribuições de faturamento, sob lucro, PIS/PASEP, jogos lotéricos e contribuição de empregado e empregador, que deveriam estar na Previdência? Eles não está. Nós só computamos a contribuição de empregado e de empregador. Mas e as outras? Eu fui constituinte, eu escrevi, eu ajudei a redigir, estava lá. Não, no nosso entendimento, não é bem assim. Onde é que está aquela contribuição, o senhor que está me assistindo agora na sua casa, que você, quando fez a sua casa, você não teve que pagar um percentual para a Previdência? Digo, onde é que está esse dinheiro? Isso a gente não manda para a Previdência. Mas está lá escrito que é para a Previdência. Onde estão as contribuições do talão de nota? Me dá aqui as grandes empresas da área do campo. E não estou condenando todos, não. Aqueles que não pagam. Quem não paga, que o chapéu sirva. Que no talão de nota vai ali. Eu tive lá numa pequena propriedade, já contei essa história outra vez, onde eu vi o talão, depois fui checar aqui, a empresa aquela não tinha repassado o dinheiro para a Previdência, que ela tinha descontado do trabalhador que vendeu o produto para ela. No caso, às vezes, seria leite. Se checarmos todos os dados, o escândalo na Previdência dá 2 lava-jato dessas. E claro que ninguém divulga nada, ninguém fala nada.
Só falam que tem que fazer a reforma. Agora mesmo, na campanha do atual presidente para se manter no cargo, ele mandou para cá uma medida provisória, que praticamente diminui pela metade o percentual que deveria ser pago pelo Fundo Rural para a Previdência. E depois eles dizem que o culpado é o agricultor. O culpado não é o agricultor. Vossa Excelência me concede uma parte, nobre senador? Posso conceder, naturalmente, senadora Vanessa, até porque hoje é uma sessão de debate, né? Não tem ordem do dia, então nós podemos fazer um debate aprofundando nessas áreas que preocupam muito, muito a todos nós. Passaram na marra trabalhista e assistindo aonde Vossa Excelência, que cobrava, cumpra o acordo com os seus, não é nem com os meus, eu diria, mas nem com os dele eles cumprem o acordo, porque não vetaram os artigos que iam vetar, e o Rodrigo Maia disse que lá não passa medida provisória nenhuma e que a reforma é essa e acabou, e pare de mentir. Por isso que nós, que tivemos o cuidado de apresentar já 2 projetos, um revogando a lei trabalhista e o outro um estatuto do trabalho, porque o que tinha atual eles mutilaram, violentaram, botaram fogo, não existe mais. Então nós temos que apresentar outro, porque existe aí um código do empregador. Código do trabalhador não existe mais, existe um código do empregador, porque foi eles que fizeram, aprovaram e mandaram aprovar como eles queriam. Então, eu apresentei o Estatuto do Trabalho, numa visão que seja ouvida, porque ali naquela construção que nós vamos fazendo há muito tempo, foi ouvido empregado e empregador, e vamos fazer tantas audiências públicas quanto for necessário, para ajustar o texto, na grandeza que um texto como esse exige. E não como eles fizeram. Apresentaram um texto aqui no Senado, mandaram aprovar na marra, não importa se leu ou não leu, é isso e acabou. Por isso, é com alegria que eu concedo a parte a Vossa Excelência. Eu agradeço, senador Paim, a parte que Vossa Excelência me concede, e tenho certeza que o presidente, senador Waldir Raupp, terá bastante benevolência com Vossa Excelência, porque eu, inclusive, estou inscrita, mas já estou indo ao aeroporto porque tenho que voltar ao meu estado. Vossa Excelência sabe, o Brasil inteiro sabe que o Amazonas, nós vivemos no Amazonas um processo de eleições diretas. No próximo domingo, agora dia 6, a população do estado do Amazonas voltará às urnas para eleger o governador do estado. Aliás, senador Paim, o Amazonas é o exemplo para o Brasil. É o exemplo para o Brasil de que quando nós vivemos uma crise política, senador Raupp, uma crise institucional, um momento de supressão democrática, não há outro caminho senão buscar na própria democracia, a solução para os problemas. Se nós tivéssemos, lá na época em que a própria presidenta Dilma acenava com essa possibilidade de abrir mão do seu mandato, se aquela época tivéssemos ido às eleições diretas, o Brasil não vivia o problema que está vivendo hoje, que Vossa Excelência fala, senador Paim, é muito grave. Então, eu tenho que ir ao Amazonas agora, lá nós estamos coligados com o senador Eduardo Braga, apoiando a candidatura ao governo de Eduardo Braga, que já apoiamos nas eleições de 2014, e o PCdoB assim determinou, assim se estabeleceu, mediante um acordo que fizemos com o senador, que o senador não apenas teria que votar contra as reformas que suprimem direito dos trabalhadores, mas nos ajudar. E, efetivamente, senador Eduardo Braga, ao nosso lado, ao lado de Vossa Excelência, tem sido um lutador, foi contra a reforma trabalhista e está na luta conosco contra essa reforma previdenciária e tudo mais. Então, é muito importante. Agora, senador Paim, Vossa Excelência levanta algo extremamente grave. Eu, rapidamente, ontem levantei. Mas, primeiro, mais uma vez, o cumprimento por projeto que deu entrada na última terça-feira, antes de ontem, um projeto que já muda a legislação trabalhista. Segundo, lembrar que hoje aqui, são 21 dias. Hoje, 21 dias, senador Raupp, 21 dias que o presidente Michel Temer não cumpre o acordo de editar a medida provisória. Lembrando que o acordo não era só edição de medida provisória, era veto e edição de medida provisória. Não houve um veto sequer, um veto, porque ainda estamos na esperança de que tudo seja tratado na medida provisória, mas hoje são 21 dias. Quem tem que cobrar isso, senador Waldir Raupp, é Vossa Excelência, porque foi com Vossa Excelência, com a base que o apoia aqui, que ele fez esse acordo.
E nós estamos aguardando a edição dessa medida provisória para debatermos novamente as relações de trabalho no Brasil. Não permitir que mulher grávida trabalhe em ambiente insalubre. Mulheres lactantes trabalhem em ambiente insalubre. Mas, enfim, então eu cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa. Segundo, a medida provisória, ontem o Brasil assistiu envergonhado àquela sessão da Câmara. Envergonhado. O resultado, todos nós sabemos o porquê foi. Aliás, ele vem perdendo a sua base de apoio, perdendo. Ele vem perdendo. Para ele chegar ao poder foram 360 e poucos votos, agora foram 260 e poucos. Quase 100 votos ele já perdeu. 263, 263. Ele já perdeu quase 100 votos, desidratando. Isso à custa de quê? De muita concessão. O Brasil é um país que está fechando as farmácias populares, senador Paim. Fechando. Um país que está exigindo 49 anos de contribuição, senadora Fátima, de contribuição do pobre do trabalhador para ter o direito de se aposentar, edita uma medida provisória que perdoa juros de uma dívida desde 2009. De juros, 100%. 100%, juros perdão de dívida. As universidades ameaçadas, né? As de serem fechadas. Sim, sim. Aí uma edição de uma medida provisória, fazendo um refis e ainda dando 14 anos para pagarem uma dívida. Uma dívida e dizer que a Previdência é deficitária. Olha, senador Paim. E a contribuição daqui para frente vai pagar só praticamente a metade. A metade, de 2% para 1,2% é a metade. E querem 49 anos de contribuição, tempo igual para mulher e homem, desconhecendo, senadora Fátima, que nós acumulamos uma dupla, tripla jornada de trabalho. Ou seja, senadores, não dá para continuar do jeito que está. Não dá. A população está assistindo. A Bahia diz, mas a população não está mobilizada, a população está entristecida, revoltada, desesperançosa. É isso, desesperançosa. Um outro exemplo, senadora Fátima, eu acabei de receber uma convocatória, senador Paim, para a reunião do Conselho de Ética na próxima terça-feira, para analisar a denúncia contra as 6 senadoras. Vossa Excelência, senadora Fátima, eu, senadora Vanessa, a senadora Regina Souza, a senadora Gleisi Hoffmann, a senadora está aqui, a senadora Gleisi Hoffmann, Regina Lides da Mata e Ângela Portela. Reunião no plenário 2 da ala Nilo Coelho, destinada ao sorteio do relator da denúncia contra nós, em desfavor dessas senadoras. O crime que nós cometemos, senador Raul, ter ocupado essa mesa diretora por 10 horas na tentativa de negociar pelo menos a aprovação de uma emenda. A emenda das mulheres. Aliás, foi esse Conselho de Ética que arquivou uma denúncia contra um senador pego, flagrado, com dinheiro vivo de propina. Eu quero dizer o seguinte, senadora Fátima, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Querem nos punir? Nos punam. Mas serão punidos pela opinião pública, porque eu estou com a consciência tranquila, nós não cometemos crime nenhum. Com certeza, senadora Vanessa. É esse o ambiente que nós estamos vivendo. Bacana. E só colocar o seguinte, veja bem, quando nós, senadoras, fizemos aquele pedido de reconsideração, que foi subscrito por mais 21 senadores, senador Paim também subscreveu, o fizemos porque, veja bem, essa representação ela não se sustenta absolutamente, porque, na verdade, aquele ato que nós aqui exercemos foi no exercício legítimo do nosso mandato, ou seja, o chamado direito à livre manifestação. E estávamos nos manifestando diante de uma matéria que dispensa comentários, pelo grau polêmico que ela tem, pelo grau de conflitos que ela tem, porque um projeto de reforma trabalhista naquela abrangência, mais de 100 artigos, mais de 100 dispositivos, e no nosso entendimento, que é o entendimento da maioria da população brasileira e dos trabalhadores e trabalhadoras, ela significa um brutal retrocesso. Então, eu quero só concluir, senadora Vanessa, dizendo que isso é uma palhaçada. Me desculpem, esse Conselho de Ética não tem moral absolutamente nenhum. Um Conselho de Ética que senta em cima de processos onde lá estão, sim, denúncias gravíssimas acerca de atos de corrupção, de improbidade administrativa. Um Conselho de Ética que, de repente, no caso do senador Aécio Neves, flagrado, acusado de pedir uma propina no valor de 2
senhor presidente. Então, repito, vou terminar aqui, senhor presidente. Repito, o caso do senador Aécio Neves, né, aquela denúncia gravíssima que o Brasil inteiro acompanhou, não é uma delação, foi um flagrante, e, de repente, o que o presidente faz? Simplesmente, de ofício, mandou sumariamente arquivar. E agora querem levar adiante um processo contra senadoras que estavam no seu exercício do mandato, se manifestando a favor de quê? Da dignidade e da cidadania dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, senadora Vanessa, assim como Vossa Excelência, estamos muito tranquilas, porque esse é o nosso papel aqui dentro. Senadora exercer Fátima. Com lealdade, exercer com responsabilidade, com seriedade e com muito compromisso o nosso papel de defesa da cidadania do povo brasileiro. Senadora Fátima, isso aqui, senador Paim, quem eu agradeço a concessão da parte, isso aqui não depõe contra as senadoras, isso depõe contra o Senado. Assim como a sessão de ontem depõe contra a Câmara dos Deputados. Enfraquece o processo democrático. É por isso que eu digo, nós temos uma saída. A única saída é chamar eleições diretas. É colocar na presidência alguém que tenha legitimidade para dialogar com a sociedade brasileira e com o parlamento. Do contrário, o presidente vai continuar um refém do parlamento, e nós não podemos. Não é um refém das boas proposituras, não. É um refém daqueles que querem benesses públicas, não é? Então, senador Paim, agradeço a parte de Vossa Excelência e dizer que agora me dirijo ao Estado do Amazonas com muita alegria para continuar uma campanha, porque domingo estaremos na urna elegendo o próximo governador do Estado. E espero que em breve espero que em breve voltemos às urnas para eleger o presidente da República. Muito obrigada, presidente. Boa sorte, senadora Vanessa. Boa campanha. Estamos aqui torcendo pela vitória do nosso companheiro senadora Braga. Vanessa, só dizer que eu tenho certeza que esse pedido ainda vai ser rejeitado ou arquivado na Comissão de Ética e não procede. Mas, presidente, eu vou terminar. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência. Sei que todos têm problema de voo. Eu, que não tenho, até ficaria disposto aí a presidir. Só dizer, senhor presidente, que os trabalhos da nossa CPI, ele retoma no dia 7, a partir das 15 horas, e nesse dia 7 nós vamos ouvir a Associação Nacional dos Aposentados, Pensionistas Idosos e dos Segurados da Previdência Social, uma associação nacional que está preocupada, claro, com o destino da Previdência e que há de mostrar também com dados que ela é superavitária. Vamos ouvir o Sindicato dos Servidores Integrantes da carreira de auditores de atividades externas do DF. E vamos ouvir, que é muito importante, que um depoimento que ele fez na Comissão de Direitos Humanos se dispôs aí na CPI, o presidente da Federação Interestadual das Polícias Civis da região Centro-Oeste e também da Federação Nacional dos Delegados de Polícia, ou seja, a Polícia Federal vai ser ouvida, porque eles têm dados importantes a dar na CPI, para mais uma vez demonstrar que ela é superavitária, que não há déficit, que não há necessidade nenhuma de fazer essa reforma cruel, como está posta até o momento lá na Câmara dos Deputados, e que eu espero que nem chegue aqui no Senado, seja rejeitada lá. Obrigado, senador Waldir Raupp, pela tranquilidade e a tolerância com todos nós aqui.